Ele é cientista político, especialista em sustentabilidade urbana, justiça climática e sistemas de transporte público. É fundador também e pesquisador da GV Cidades, organização que atua promovendo políticas de justiça climática e urbana nas cidades brasileiras, com foco na política de tarifa zero no transporte público. Nosso convidado de hoje é o Giancarlo Gama. Eu nasci numa comunidade muito pobre, uma comunidade carente de Cabreúva. E, embora uma comunidade muito carente, é uma comunidade muito politizada. E minha mãe conta que com 12 anos de idade eu decidi que eu queria ser político, eu queria trabalhar no governo para ajudar a mudar essa realidade. Mudanças climáticas, elas também não impactam todo mundo da mesma forma. A gente está falando de uma crise a crise climática, ela veio para acentuar as desigualdades. A gente precisa tirar a discussão climática, né, de novo, como eu falei, desse pedestal distante, trazer para a realidade. A Amazônia, ela é um elemento fundamental para o equilíbrio climático, né? A Amazônia, ela tem uma função central para o equilíbrio climático, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Suelen Gonçalves e esse é o SampaCast, o podcast oficial da Câmara de São Paulo. E hoje aqui com a gente, Giancarlo Gama. Seja bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade e presença aqui. Muito obrigado, muito prazer. Eu que agradeço o convite, muito honrado de poder compartilhar as ideias por aqui. Bom, pra gente começar, eu já quero saber a sua história, de como você chegou até aqui, de como você se envolveu com os temas relacionados à sustentabilidade. Ótimo. Bom, para falar da minha carreira e da minha atuação hoje, eu tenho que falar da minha história, porque as coisas estão completamente conectadas, né? Eu sou de Cabreúva, eu nasci em Cabreúva, é uma cidade do interior de São Paulo, é uma hora aqui da capital. Eu nasci numa comunidade muito pobre, uma comunidade carente de Cabreúva. E, embora uma comunidade muito carente, é uma comunidade muito politizada. Então, eu cresci num ambiente que tinha faltas de diversos recursos, de água, de eletricidade, de acesso ao transporte, mas era uma comunidade que tinha muita consciência política de quem era o responsável disso. Então, eu cresci nesse ambiente, eu tenho 3 irmãos, meu pai e minha mãe são pessoas fundamentais na minha vida, e embora a gente sempre tenha tido dificuldade de acesso a recursos, foi uma família que me deu muito amor, e eu cresci nesse ambiente de forma muito viva e num espaço que me permitiu ser quem eu era, essa pessoa muito questionadora, muito curiosa e muito provocativa com relação ao mundo. E minha mãe conta que com 12 anos de idade, vendo, né, esse contexto das problemáticas, né, porque eu sempre ouvia dos meus pais, da minha comunidade, que os responsáveis pelos problemas que a gente vivia eram os políticos e eram os governos. E aí minha mãe conta que com 12 anos de idade eu decidi que eu queria ser político, eu queria trabalhar no governo para ajudar a mudar essa realidade. E foi isso, assim, né? Eu comecei a pesquisar freneticamente política. Com 17 anos de idade, eu participei de um programa Jovens Vereadores, que acontecia na minha cidade à época. Fui selecionado. À época, eu já militava muito pela melhora do transporte público dentro do Grêmio Estudantil. E aí participei do programa Jovens Vereadores e fiquei encantado, fiquei vidrado, porque eu percebi que era naquele lugar, de fato, que as mudanças que a gente precisava enquanto cidade estavam acontecendo. Era aquela galera ali que estava decidindo o futuro da nossa cidade. E aí, com 17, eu de fato tomei uma decisão que eu queria ser político, mas eu tinha plena consciência que eu não queria ser um político tradicional, né? Eu acho que eu conseguia reconhecer que a política ela não estava boa, a população não estava indignada, a política não estava respondendo às necessidades da minha cidade. E aí eu tinha uma consciência muito concreta que eu precisava estudar, eu precisava entender da dinâmica ali para não me corromper, para conseguir fazer um trabalho de qualidade ali na minha cidade. E foi aí que eu fui estudar ciência política. Por ter tido acesso ao transporte, é uma história meio doida, porque a minha história conta muito a relevância do acesso ao transporte para a transformação de vidas, né? Então, eu passei a frequentar um bairro vizinho para ir em eventos de igreja, assim, e frequentando esse bairro, que era muito mais desenvolvido do que o meu, que era muito pobre, eu conheci pessoas que estudavam em universidades públicas. Pessoas que estudavam no ensino médio em escola pública, assim como eu, e tinham passado para a USP e para a Unesp. Foi a primeira vez, eu estava no 2º ano do ensino médio, foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma universidade pública. E aí fiquei encantado. Eu falei, não, eu quero passar em uma, eu vou tentar. E aí estudei muito com a ajuda de vários professores. Eu estudava numa escola pública muito pequena, mas tive a sorte de ter tido ótimos professores na minha jornada. E aí eu passei na USP, isso em 2018. E vim para São Paulo com a cara e com a coragem. À época, minha família não tinha grana nenhuma para me ajudar, então eu organizei
uma vaquinha online para conseguir pagar os primeiros meses de aluguel, até conseguir os benefícios da USP. Enfim, foi uma jornada de muita luta, sim. E a USP transformou minha perspectiva de mundo, né? A USP, ela moldou muito pessoalmente a mim, mas mudou a minha trajetória profissional, mudou a forma com que eu vi o mundo. Foi na USP que eu tive contato pela primeira vez com a pauta da tarifa zero do transporte público gratuito. E a partir daquele momento eu falo que a química do meu cérebro mudou um pouco, porque eu consegui entender a partir da minha trajetória, a partir de um menino que saiu da pobreza, o acesso à cidade, o que teve de impacto na minha vida. E aí, a partir daquele momento, eu falei, não, eu quero atuar causando esse impacto na vida das outras pessoas. E aí, em 2020, eu decido me candidatar a vereador, né? Eu tinha esse desejo de atuar no governo, atuar na política, só que eu queria estudar mais para depois ir para a política institucional. Só que aí estourou a pandemia. 2020 a gente tá falando do ano de pandemia. E aí eu volto pra Cabreúva, fiquei 1 ano e meio em São Paulo, voltei pra Cabreúva. E era ano eleitoral, eu comecei a ver os candidatos que estavam disponíveis na cidade e eu fiquei horrorizado, assim, né? Política do interior é um negócio muito assustador, porque é uma galera muito abjeta, disputando um espaço de extrema importância. E aí eu vi os candidatos e falava assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Já que eu quero ser político, mesmo que eu não ganhe, eu vou tentar concorrer. E aí, né, freneticamente, com o ritmo das coisas, como eu faço geralmente, eu procurei políticos da minha cidade, um grupo político, me filiei, me candidatei, não tinha pretensão de ganhar, mas aí, quando eu vi, a minha candidatura estava com mais de 100 voluntários, a maioria jovem, que se viu representado no meu projeto político, e ganhei, fui o terceiro mais votado da minha cidade. Fiz um mandato, assim, histórico, com muitas entregas, muito focado no combate às desigualdades, no transporte público. O mandato foi o espaço que mais me ensinou na minha vida inteira. Aprendi muito sobre a minha cidade, sobre as pessoas, sobre mim mesmo. E aí, no terceiro ano do mandato, eu aplico para o mestrado, né? Na USP eu conheci uma colega que tinha feito mestrado fora do Brasil. E me falava muito que mestrado, de novo, né? Como o acesso à cidade e a pessoas moldam os seus objetivos e a sua trajetória. Conheci essa pessoa, ela sempre falava que os mestrados fora eram mestrados muito mais práticos, focados em casos reais, e era um pouco disso que eu queria, e eu coloquei como meta que eu queria estudar fora para ter uma experiência, para expandir minha mente. E aí, no terceiro ano do mandato, eu aplico para o mestrado, mas de novo sem intenção de passar, porque eu ainda estava no terceiro ano do mandato, tinha mais um ano para terminar. E aí apliquei, consegui construir uma candidatura muito forte e fui aprovado. Fui aprovado em 5 universidades na Inglaterra. Eu fui aprovado para 3, apliquei para 5. Consegui uma bolsa, então fui sem pagar nada, com financiamento. E aí eu saí do mandato, tive que sair do mandato para ir para o mestrado. E aí o mestrado foi uma outra experiência que moldou muito a minha vida, né? A Universidade de Oxford hoje ela é ranqueada como a melhor universidade do mundo. Eu fui fazer o curso de mestrado em política pública. É uma turma com 150 alunos de 60 países diferentes. Éramos 5 brasileiros lá. E lá eu aprendi muito sobre política pública, mas também sobre o mundo. Aprendi muito sobre mim mesmo, aprendi sobre os valores de amizade, de amor, de cooperativismo, de comunidade. E lá eu me especializei aí no transporte público. Foi aí que eu entrei de cabeça academicamente na pauta da tarifa zero, na pauta do transporte público. E entendi que o Brasil não consegue avançar no combate às desigualdades efetivamente se não discutir de forma séria como que a gente está construindo o transporte público no Brasil. Hoje, cerca de 70% das cidades brasileiras não tem sistema de transporte público no município. Hoje, mais de 95% das cidades que têm transporte público dependem da tarifa exclusivamente que o passageiro paga para financiar toda a política de transporte público. E aí o que eu falo sempre nas minhas falas é que imagine a gente pensar um sistema de educação em que, para que a gente tivesse a construção das escolas e o pagamento dos professores, a gente dependesse de uma taxa que os pais dos alunos pagassem. A gente, primeiro que excluiria milhares de pessoas do acesso à educação, e 2, a gente não geraria uma receita sustentável para construir escolas e pagar os professores. Então é isso que a gente vê hoje no sistema de transporte público de forma muito concreta, e foi no mestrado que eu me aprofundei nisso. Meu trabalho de mestrado, e aqui eu concluo, o meu trabalho de mestrado, eu pesquiso todas as experiências de tarifa zero no Brasil à época, eram 114, hoje nós temos 138. O Brasil é o país no mundo com o maior número de cidades com tarifa zero. E o que eu faço na minha tese de mestrado é me aprofundar nos contratos de implementação da tarifa zero. Então eu vou para cada um dos portais da transparência dessas cidades, entender quanto que elas gastam, como que elas implementam, como que ela dá viabilidade para aquela política.
E faço um trabalho de campo composto por entrevistas, né? Então eu entrevistei 8 cidades no meu trabalho de campo, desde prefeitos a gestores que implementam a política de tarifa zero, sendo 2 delas fora do Brasil. Então eu visitei Belgrado, que é a maior cidade do mundo hoje que implementa a política de gratuidade, lá na Sérvia, e visitei a cidade de Tallinn, que é uma cidade na Estônia. Também entrevistei os membros do governo nessas 2 cidades. E a partir de todo esse material acadêmico, então a coleta de dados e as entrevistas e o trabalho de campo, então eu usei a tarifa zero nessas cidades, eu construí um manual de como implementar e dar viabilidade à política de tarifa zero, que mostra como dar viabilidade financeira, política e de implementação à política de gratuidade. Com a minha tese de mestrado, surge a GEVI. GEVI é uma ONG que atua ajudando as cidades brasileiras a promover políticas de justiça urbana e justiça climática, com foco em tarifa zero. Então a gente produz dados, a gente faz incidência política influenciando os políticos, a gente conversa diretamente com os políticos. Hoje eu estou na posição de pesquisador, então eu estou mais focado na produção de dados dentro dessa organização. E a gente já ajudou aí mais de 80 cidades no Brasil a discutir tarifa zero e políticas climáticas de forma geral. A gente é bastante orgulhoso disso. A GEVI tem um foco estratégico para cidades pequenas e médias, então cidades menores de 100 mil habitantes, que é 90% das cidades brasileiras, mas a gente também tem incidências em várias capitais, inclusive aqui em São Paulo. É isso, me alonguei, mas é isso. Bom, esse ano sediamos aqui no Brasil, o Brasil vai sediar a COP30. A gente vai falar um pouquinho disso agora, do que é essa COP30 e de que forma essas grandes discussões repercutem no mundo todo e o quão é importante o mundo estar olhando para o Brasil e o quanto o Brasil está se preocupando com esse tipo de iniciativa. Excelente. A COP30, eu acho que é importante ter esse espaço para falar sobre ela aqui, porque geralmente quando a gente ouve de conferência do clima e da pauta climática, a gente ouve com um distanciamento gigantesco que não deveria ser assim. Por que não deveria ser assim? Nós estamos vivendo um colapso climático. O Brasil e o mundo estão vivendo um colapso climático. Quando eu falo de colapso climático, a gente está falando de altíssimos níveis de aquecimento, né, enfim, de bolhas de calor, de um calor insuportável, as estações do ano elas se desbalanceiam, mas a gente está falando de risco de vida, literalmente. A gente está falando de pessoas que são mortas todos os anos por causas de doenças respiratórias que são causadas pelos efeitos das mudanças climáticas. A gente está falando de desastres climáticos e o exemplo, infelizmente, o Brasil vivenciou recentemente um exemplo muito fulcral para essa discussão, que foi os desastres climáticos do Rio Grande do Sul, que deixou centenas de pessoas mortas, milhares de pessoas desabrigadas, e eventos como esses tendem a acontecer cada vez mais. Cada vez mais a gente vai experienciar eventos extremos, cada vez mais as condições naturais do planeta Terra, eles vão começar a ficar, essas condições vão começar a ficar cada vez mais inabitáveis para a humanidade. A Conferência do Clima é o lugar onde os líderes globais sentam e falam assim: a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. O mundo está colapsando, o mundo não vai acabar, o que pode chegar à extinção é a humanidade, e a gente precisa fazer alguma coisa com relação a isso. Então a Conferência do Clima ela é uma conferência organizada pela ONU e as agências das Nações Unidas, e ela pactua entre os países e as lideranças globais quais vão ser os limites de emissões, né? O que causa as mudanças climáticas principalmente a degradação que o ser humano causa no meio ambiente e principalmente as emissões de gases do efeito estufa. Então, essa conferência, ela delimita e ela negocia entre os diplomatas, os políticos, quais são os limites, o que cada um vai colocar na mesa por essa negociação, até onde a gente pode ir e qual o risco que a gente está correndo. E, além disso, ela determina as ações que a gente vai fazer enquanto humanidade para evitar que as pessoas morram e que as pessoas sejam cada vez mais impactadas pelas mudanças climáticas, porque é isso, né? As mudanças climáticas, elas também não impactam todo mundo da mesma forma. A gente está falando de uma crise a crise climática, ela veio para acentuar as desigualdades. Então quem vai sofrer mais são as pessoas mais pobres, são as mulheres, as pessoas com deficiência, as pessoas LGBTs, as pessoas negras. Os grupos que já são vulnerabilizados na dinâmica da nossa sociedade vão ser ainda mais vulnerabilizados com as mudanças climáticas. Por isso que é uma pauta de combate à desigualdade a gente falar de mudança climática.
Porque as pessoas ricas, elas vão dar uma forma de fugir dos impactos das crises climáticas. As pessoas ricas não estão sendo impactadas pelos deslizamentos, as pessoas ricas não estão sendo impactadas pelas altíssimas temperaturas no dia a dia de trabalho, as pessoas ricas não ficam horas paradas no trânsito. Então a gente está falando de uma crise que ela é endereçada às pessoas vulnerabilizadas e por isso que a gente precisa debater isso de forma muito intencional. Então a Conferência do Clima é o espaço para debater isso. Por que a COP do Brasil, né, a Conferência do Clima no Brasil, é o que se tem dito que é a COP mais importante de todas as COPs? Uma, porque a gente está chegando no limite de possibilidade de ação. No sentido de que diversos acordos foram feitos durante as décadas em que a COP percorreu e muitos acordos não foram cumpridos. Então, a COP, o que se tem dito é que ela é o limite para os países tomarem ação concreta para a ação climática. O segundo ponto é porque a COP da implementação, que o governo brasileiro tem dito muito sobre isso. O que isso quer dizer? A gente precisa tirar a discussão climática, né, de novo, como eu falei, desse pedestal distante, trazer para a realidade. Quais ações concretas a gente tá fazendo de mitigação e adaptação, já falo mais disso, de mitigação e adaptação para que as cidades não sejam impactadas pelas mudanças climáticas. Então, a COP ela é um lugar de pactuação sobre as metas de mitigação, então o limite que os países podem emitir de gases do efeito estufa e principalmente, a COP do Brasil vai ser importante para isso, de adaptação. O que é adaptação? A gente precisa adaptar as nossas cidades, a gente precisa adaptar os nossos territórios, torná-los resilientes para os desastres climáticos, principalmente. Então, conseguir prever os desastres climáticos, quando ele acontecer, ter um protocolo de ação para evitar com que as pessoas morram, adaptar as cidades para que as áreas mais vulneráveis sejam um pouco mais resilientes, então, adaptar encostas para evitar deslizamento, dentre outras coisas. Então, a adaptação é um eixo fundamental para lidar com os efeitos, enfim, no que diz respeito às desigualdades, né, a impactar o público vulnerável. E para concluir, a Amazônia ela é um elemento fundamental para o equilíbrio climático, né? A Amazônia ela tem uma função central para o equilíbrio climático, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para o controle das chuvas e vários outros fatores. E o mundo inteiro fala da relevância de se preservar a Amazônia. Mas aí a presidência, né, da COP, e articulado com o Brasil, resolveu trazer a COP para a Amazônia, para o coração da Amazônia, para que o mundo entenda o contexto local e o contexto da Amazônia. Então, vocês devem ter visto na mídia aí um grande debate sobre as vulnerabilidades do território, as dificuldades de conseguir moradia, tudo isso. O mundo está vendo agora que é muito bonito do discurso falar da preservação da Amazônia, mas a gente precisa estar no local para entender qual é a dinâmica dali e como que a gente implementa essa preservação global. Então, acho que está sendo estratégico para o Brasil, obviamente guardada todas as críticas às limitações de infraestrutura para um evento desse tamanho, mas para que o mundo veja o que é a Amazônia. Para que o mundo não só fale da Amazônia, mas que o mundo viva e saiba o que está acontecendo na Amazônia, para que isso oriente ações mais concretas. Historicamente, a gente vem de uma sociedade que trouxe um apagamento nesse sentido desses povos, enfim, dessas questões. A gente sempre se preocupou por muitos anos em desenvolvimento das grandes cidades, enquanto essas questões ambientais ficaram em segundo, terceiro plano. E houve esse despertar nesse sentido muito recentemente na nossa sociedade, com essas ações que estão sendo propostas, com a COP, enfim. Dá tempo de recuperar o tempo perdido? Dá tempo de refrear tudo isso que já vem sendo feito, que a gente tem visto, o caos? Entendi. Essa é uma ótima pergunta. Eu sou geração Z, né? Eu sou de 2000. E o que se tem no debate público é que a geração 2000 tá um pouco desanimada com relação ao futuro. Eu sempre falo que eu sou muito pragmático e eu sou muito com o pé no chão, mas ao mesmo tempo eu sou muito otimista. É um balanço complexo entre as duas coisas. Eu acho que a gente tá em apuros, concretamente. A gente tá em uma situação muito difícil, principalmente porque a gente não tá debatendo com a seriedade que a gente deveria. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha tempo para ação concreta. Eu acho que o mundo, a geopolítica mundial, tá se reorganizando ao entorno de pensar essa nova economia. Porque a dinâmica econômica do sistema capitalista tá entendendo que da forma com que estava sendo feito não vai funcionar mais. Não vai funcionar mais porque a gente está caminhando de forma muito acelerada para o fim da humanidade. Então, há um reordenamento, mesmo que ainda devagar,
da ordem econômica e da economia de forma global e no Brasil, justamente para reposicionar essa perspectiva do desenvolvimento que você traz, né? Então, trazendo uma noção de que é possível sim a gente ter o desenvolvimento de cidades e de países pautado no desenvolvimento sustentável e no combate às desigualdades. Claro, a gente está falando do sistema capitalista, que é um sistema que possui diversas atrofias, diversas complexidades, mas o mundo está entendendo e está transicionando para um sistema que, na minha visão, a gente ainda não sabe o que que sai um pouco dessa lógica predatória do sistema capitalista e caminhe para uma lógica mais, não só sustentável, mas uma lógica, um futuro possível que permita a existência da humanidade. Então, acho que eu vejo movimentos no mundo, ainda mesmo que no mundo e no Brasil, ainda mesmo que de forma desacelerada. E o Brasil, especialmente, ele possui um protagonismo global nesse sentido. Porque o Brasil já possui sua matriz energética sustentável, o Brasil já tem diversos avanços com relação à pauta climática, claro que ainda tem muito mais, especialmente adaptação, a avançar, e por isso que o Brasil está sendo uma liderança global nessa construção da nova economia. Então, esse é um outro ponto do porquê que a COP no Brasil é muito importante, porque a gente está conseguindo mostrar para o mundo que tem como a gente crescer economicamente enquanto país. A gente ainda não conseguiu redistribuir enquanto economia, né? Porque o país ainda tem uma grandíssima concentração de renda. Mas o Brasil está mostrando para o mundo que tem sim como crescer de forma sustentável, preservando os biomas, protegendo as populações mais vulneráveis e sem deixar ninguém para trás. Então, eu vejo que está caminhando de forma devagar, mas está caminhando. E por isso que a gente precisa continuar tendo esperança nesse novo caminho. Dentro dessas mesas de seminários e discussões nesse sentido, quais discussões mais têm te chamado a atenção? Dá para falar em uma pauta mais urgente, embora tudo seja muito urgente nos tempos em que a gente vive, né? Super. Tem uma discussão acadêmica de que mitigação e adaptação não tem como você priorizar uma ou outra. Você tem que fazer as duas de forma muito concreta. No entanto, hoje, né, nesses acordos na COP, são acordados o quanto de dinheiro os países vão colocar também para o combate às mudanças climáticas. Porque tem uma discussão muito ampla, que é a discussão da justiça climática. O que isso quer dizer? Embora a crise climática impacte todo mundo, ela não impacta todo mundo de forma igual, e 2, nem todo mundo contribuiu para as mudanças climáticas da mesma forma. As pessoas ricas têm padrão de vida que emitem muito mais do que as pessoas pobres. As pessoas ricas utilizam muito mais recursos naturais do que as pessoas pobres. Então é muito injusto que a gente pague a mesma conta em termos de financiamento para lidar com a crise climática. Então a COP ela também é um lugar de discutir de que forma que os países mais ricos vão dar mais dinheiro, mais recursos para os países pobres conseguirem fazer a transição ecológica e o combate às mudanças climáticas. Então o debate acadêmico está muito nesse lugar de balanceamento entre mitigação, ou seja, parar de emitir gases do efeito estufa, e adaptação. No entanto, para o Brasil, eu acho que é fundamental e é urgente a gente discutir adaptação. Hoje, falando em números gerais, quase 90% de todo o recurso de climate finance, né, de investimento climático, vai para mitigação, vai para investimento em mitigação. Enquanto pouquíssimo vai para adaptação. O que isso significa? Que quando a gente vai mitigar, a gente vai reduzir o quanto de emissão a gente tem, mas quando o evento climático acontecer, e o que está acontecendo cada vez mais, a gente vai ter pessoa morrendo. Então, quando a gente fala de adaptação, a gente está falando de forma central de combate às desigualdades de justiça climática. Porque a gente precisa de recurso para adaptar as cidades, para que as pessoas deixem de morrer, para que as pessoas deixem de ser refugiados climáticos, né? As pessoas que perdem as suas casas precisam se deslocar para outros lugares. Então, na minha visão, o discurso que deve ser central, e o Brasil está tentando pautar isso, é o discurso de como que a gente coloca dinheiro em adaptação. Como que a gente faz que a adaptação chegue lá na minha cidade, de 50 mil habitantes, como que a gente... Porque é isso, né? A discussão das mudanças climáticas, e enquanto uma pessoa que está conversando com todos os municípios, especialmente os pequenos no Brasil, toda semana, a discussão de mudanças climáticas não é um debate nas cidades brasileiras. As prefeituras brasileiras não discutem as mudanças climáticas. Esse é um debate muito federal, um debate global, e tem que ser mesmo, mas enquanto a gente não fazer com que o discurso das mudanças climáticas chegue no território, nas prefeituras, a gente está falhando enquanto ação climática. E essa é a realidade atual. A maioria das cidades, especialmente as cidades pequenas e médias, não estão debatendo as mudanças climáticas. E aí, no Brasil, isso é um pouco mais complexo, porque
não é como se o presidente Lula assinasse um decreto, todas as cidades teriam que implementar uma ação. Não funciona assim, porque os municípios têm autonomia, as prefeituras têm autonomia para tomar as decisões. Então, isso é o que a gente chama do federalismo, né? O modelo do federalismo, e por isso que a gente precisa discutir o federalismo climático. É um conceito bastante complexo, mas diz respeito a gente fazer as ações climáticas chegarem nos governos subnacionais, nos estados e nos municípios, e especialmente, no caso do Brasil, os municípios pequenos e médios. Mais de 90% dos municípios brasileiros têm menos de 100 mil habitantes. Cada um com a sua Câmara Municipal, cada um com a sua prefeitura. Se a gente não fazer com que a narrativa das mudanças climáticas cheguem nesses territórios, a gente está falhando enquanto ação climática. Bom, na sua opinião, qual hoje é a maior dificuldade para que a gente viva essas políticas públicas na prática, alinhadas com a prática sustentável, com a política sustentável? Porque parece que ainda há uma divisão entre os temas, enquanto eu te ouço falar que tá tudo muito interligado, né? Tá interligado com a saúde das pessoas, tá interligado com o bem-estar. O que falta para essas pautas se alinharem e a gente entender que tudo tá interligado? Sim. Acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Mas, na minha visão, essa pergunta que você fez anteriormente, da mudança do sistema econômico, eu acho que ela é fundamental. Porque a gente não pode, e aí partindo de uma perspectiva muito sociológica, a gente não pode olhar de forma ingênua para o sistema econômico que a gente vive. O sistema capitalista ele é estruturado por uma lógica predatória de todos os recursos naturais, e para que a gente tenha essa imensa concentração de número de pessoas ricas que a gente tem hoje no Brasil e no mundo, a gente tem que ter milhares de pessoas pobres. É um sistema que ele depende da expropriação de recursos e de pessoas, de mão de obra mal paga, para que a gente tenha pessoas ganhando muito. Então, eu acho que a discussão central, e aqui eu não estou discutindo comunismo, socialismo, e não, é factual a forma com que esse sistema econômico ele é organizado. Se a gente não pactuar enquanto sociedade que a gente não vai aceitar esse número absurdo de bilionários que a gente está tendo no mundo e no Brasil, que a gente não vai aceitar essa concentração de renda absurda que a gente tem no Brasil e no mundo, que a gente não vai aceitar essas dinâmicas predatórias sobre a nossa economia, sobre o nosso planeta e os nossos recursos naturais, a gente vai avançar de forma muito devagar. Porque a gente não tem como a gente individualizar o problema, né? Não tem como a gente falar que o problema é só da pessoa que não separa o lixo dela entre o reciclável e o orgânico. Não tem como a gente falar só que o problema é da pessoa que utiliza muito o Uber. Também. Mas os problemas, eles são estruturais. Dessa magnitude que ele como das mudanças climáticas, eles são estruturais e ele depende de mudanças estruturais. Então, acho que o ponto-chave, na minha visão, é a gente conseguir avançar na mudança da lógica de como o sistema opera. E aí, eu sou da área de políticas públicas, né? Então, minha área de especialização é em políticas públicas. A gente tem diversas políticas que conseguem endereçar essa redistribuição de renda na sociedade e essa nova lógica da economia. E aí a gente pode entrar mais para discutir tarifa zero, mas eu falo algumas outras. Então, é uma pauta urgente global e do Brasil a gente discutir de forma urgente de que maneira a gente taxa os bilionários e as pessoas ricas para gerar receita para combater as desigualdades. Como eu falei, um bilionário ele só existe porque ele expropria milhares de pessoas. Uma pessoa bilionária só existe fruto da expropriação de diversas outras pessoas. Então, é o mínimo que a gente, enquanto sociedade, enquanto governo, se organize para falar para esse cara assim: já que você está gerando receita a partir da expropriação do trabalho de diversas pessoas, você vai contribuir para tentar minimizar as desigualdades que você está causando. Isso é o básico. E aí tem uma narrativa de que, mas os bilionários vão sair do Brasil. Mas os milionários vão sair do Brasil. O Brasil é uma economia muito atrativa e única no mundo inteiro. Se ele sai do Brasil, ele perde a parte da fonte de arrecadação da receita milionária e bilionária dele. Então é uma narrativa muito rasa. A gente precisa discutir enquanto política pública de que forma que a gente consegue fazer uma justiça tributária de forma mais decente. O governo federal avançou agora de forma muito brilhante com a isenção de imposto de renda para as pessoas que ganham até 5 mil, mas a gente ainda tem uma injustiça tributária de forma muito acentuada no Brasil. Por exemplo, os dividendos, é um papo meio complexo, mas os dividendos, que são os lucros que os empresários dividem ali entre os acionistas, diferente da grande maioria dos países, eles não são taxados no Brasil. Então,
essa proposta do governo e outras que estão sendo debatidas, elas têm uma incidência sobre a renda que esse super rico ele declara, mas ela não tem uma incidência sobre os dividendos, que é a quantidade de lucro que ele gera. Então, a justiça tributária ela ainda está na dinâmica de como a nossa economia, especialmente a economia brasileira, era organizada. Então, a gente tem diversos outros passos para avançar com relação à justiça climática, a justiça tributária, para que a gente consiga gerar receita para combater a desigualdade e combater a crise climática. Perfeito. Giancarlo, eu vou te pedir licença, a gente precisa partir para o intervalo agora. Continuamos no próximo bloco, tudo bem? Bom, a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouco continuamos a nossa conversa aqui no SampaCast. Voltamos já. As cidades brasileiras elas foram construídas de forma muito desigual. E para a gente entender as desigualdades no Brasil, a gente precisa entender como as cidades foram organizadas. Então tinha literalmente política de Estado e legislação que proibia as pessoas negras estarem nos centros urbanos, a comprarem terras. Então o transporte público ele é uma política que impacta toda a sociedade. Mas quem financia hoje, na maioria das cidades, é a população mais pobre. O número de pessoas utilizando transporte público tem diminuído nas últimas décadas, por muita propaganda e campanha em favor do carro, pela forma com que as cidades são organizadas, né? As cidades são muito organizadas para os carros. Então, no mundo e no Brasil, o número de pessoas utilizando transporte público tem caído. As pessoas têm migrado do transporte público para outros modais. O transporte público é uma política de garantia de direitos para toda a cidade. Voltamos com o SampaCast, que hoje recebe o cientista político Giancarlo Gama, e a gente vai continuar falando da GV Cidades, que você fundou. Gostaria de saber um pouco mais dessa sua iniciativa. Excelente. A GV é uma ONG, é uma organização sem fins lucrativos, em que a gente tem um propósito muito claro de levar a justiça climática e a justiça urbana para as cidades brasileiras. O que isso significa? As cidades brasileiras elas foram construídas de forma muito desigual. E para a gente entender as desigualdades no Brasil, a gente precisa entender como as cidades foram organizadas. Então, a gente está falando de cidades que depois da abolição da escravatura, fez de forma intencional com que as pessoas negras fossem afastadas dos centros urbanos. Então tinha literalmente política de Estado e legislação que proibia as pessoas negras estarem nos centros urbanos, a comprarem terras, além de toda a vulnerabilização que essa população já foi impactada em detrimento da escravização. Então, esse é um dos fatores, mas diversos outros fatores moldaram o contexto urbano de todas as cidades do Brasil, e São Paulo é um exemplo muito concreto disso, em uma lógica de exclusão, especialmente das pessoas negras e das pessoas pobres, perpetuando diversas desigualdades. Então a gente tem uma dinâmica que, por exemplo, se você mora na periferia de São Paulo, teve um período da minha faculdade que eu vinha de Cabreúva para a USP para estudar. Eu levava, vindo de Cabreúva, 1h40 para chegar de outra cidade até a USP. Tinha colega que morava na periferia de São Paulo que ele levava 3h30 para chegar na USP. E essa dinâmica pendular e essa dinâmica de exclusão, ela é muito presente em todas as cidades brasileiras. Então o propósito da GV é construir políticas públicas que combatam essa dinâmica e que mitiguem, pelo menos, essa dinâmica nas cidades brasileiras. E aí, uma pauta central na GV é a tarifa zero. Quando a gente fala de tarifa zero, a gente está falando de um sistema que concretiza o direito constitucional ao transporte, porque o transporte público ele é um direito básico constitucional, assim como saúde e educação. Então, na prática, ou pelo menos em tese, ninguém deveria ter que pagar para acessar esse serviço. E a tarifa zero, ela diz respeito a um sistema em que a gente garanta o transporte público coletivo à população sem que o passageiro tenha que pagar para financiar esse sistema, né? Como eu falei, a forma com que o transporte público surgiu no Brasil e ele foi organizado, no Brasil e no mundo, e a forma com que ele é estabelecido, a gente reproduz de novo uma lógica de injustiça tributária e uma lógica de perpetuação de desigualdade. Vou explicar, porque isso vai fazer sentido para explicar o que a GV faz. Hoje, quem financia o sistema de transporte público são as pessoas mais pobres. Um sistema que impacta positivamente na vida das pessoas que usam o transporte público, mas também na vida das pessoas que não usam. Então, das pessoas pobres e das pessoas ricas. Porque se eu tenho mais gente no transporte público, eu consequentemente tenho mais gente utilizando as vias com carro ou com outros modais. Então eu tenho menos trânsito. Se eu tenho mais gente no transporte público, eu tenho menos poluição, porque eu tenho menos carro. Então, o transporte público ele é uma política que impacta toda a sociedade. Mas quem financia hoje, na maioria das cidades, é a população mais pobre.
Porque a grande maioria das pessoas que utilizam o sistema de transporte público são as pessoas mais pobres, que dependem exclusivamente do transporte público. Em mais de 95% das cidades brasileiras, a única fonte de financiamento da política de transporte público é a receita que o passageiro paga. São Paulo subsidia, assim como outras capitais, mas em mais de 95% das cidades no Brasil que tem transporte público, a única receita que financia a política de transporte público é a tarifa. E isso tem levado as cidades, o sistema de transporte público das cidades, ao colapso. Por quê? O número de pessoas utilizando transporte público tem diminuído nas últimas décadas, por muita propaganda e campanha em favor do carro, pela forma com que as cidades são organizadas, né? As cidades são muito organizadas para os carros. Então, no mundo e no Brasil, o número de pessoas utilizando transporte público tem caído. As pessoas têm migrado do transporte público para outros modais. A pandemia acentuou isso. A pandemia piorou essa situação justamente porque a gente tinha dificuldade de locomoção por conta do vírus. E aí, o que aconteceu nessas cidades que dependiam da receita tarifária? Se eu dependo da quantidade de passageiros que está no sistema para ter dinheiro para financiar essa política pública, quando eu não tenho passageiros, eu não tenho dinheiro. Então, as empresas, o que elas fizeram? Elas começaram a piorar a qualidade do sistema, então diminuir a quantidade de ônibus, diminuir a qualidade desses ônibus também, justamente para que o custo de operação dela fique menor e ela consiga pagar a conta no fim do dia, e aumentando a passagem, que é o que tem acontecido todos os anos, inclusive aqui na cidade de São Paulo. Só que isso é um ciclo vicioso que não tem fim. Por quê? Quanto pior é esse sistema de transporte público e quanto maior é a tarifa, menos pessoas eu tenho usando transporte público. E aí, se eu tenho menos pessoas utilizando transporte público em um sistema que depende da tarifa, eu tenho menos receita nesse sistema. Isso se torna um ciclo vicioso, que é o que está acontecendo em São Paulo e em todas as cidades do Brasil. Por isso que a gente precisa hoje, a pauta do transporte público no Brasil hoje está abandonada. E a gente precisa de uma revolução na discussão do transporte público para que a gente revise isso. Então, o movimento Tarifa Zero, a militância da Tarifa Zero, discute uma perspectiva de que a gente precisa passar, primeiro, a garantir o transporte público como um direito básico universal. Então, ninguém tem que pagar para ter acesso a isso. Segundo, o modelo de financiamento desse sistema não tem que depender de quantas pessoas estão no sistema. Porque você concorda, se eu tenho 2 ônibus, os 2 que cabem 30 pessoas... Se eu tenho em um 10 e em um 20, o custo de operação vai ser o mesmo. Uhum. O custo com gasolina, o custo com motorista, o custo com degradação do ônibus vai ser o mesmo. Então não faz sentido eu basear o custo desse serviço pela quantidade de pessoas que estão nesse sistema. Então o movimento Tarifa Zero, ele prega a mudança para um sistema que passe a remunerar as empresas pelo serviço que ela presta, o custo de operação dela. E aí, com isso, a gente conseguir ter um modelo de financiamento melhor. Por que eu falei desse contexto? Porque a GV, ela trabalha no centro dessa discussão. A GV é especializada no financiamento da política de tarifa zero. Então, o que a gente faz nessas cidades que a gente trabalha, dentre outras políticas que a gente promove, mas quando a gente fala de tarifa zero, o que a gente faz nessas cidades que a gente trabalha é chegar para o prefeito, para o vereador, para o gestor público e falar assim, tarifa zero é possível, tem como... E a gente vai te mostrar dessa forma. Você pode financiar a tarifa zero, dessa forma. A gente apresenta para as cidades modelos progressivos de financiamento da tarifa zero. O que isso significa? A gente criar mecanismos na cidade que cobre mais tributos de quem tem mais dinheiro e menos de quem tem menos. Isso é uma lógica básica, dos liberais aos comunistas, eles concordam com relação a isso. Então a gente mostra para a cidade de que forma que ela pode destinar o IPVA, que é uma tributação do carro, e o IPVA é uma tributação progressiva, né? Então ele cobra mais a partir do valor venal do seu veículo. Então, como a gente mostra para a cidade como que ela pode alocar a receita do IPVA, a gente mostra para a cidade como que ela pode realocar e readaptar a receita do IPTU dela, a gente mostra de que forma que ela pode criar uma política de remodelação do Vale Transporte, para que ela consiga destinar essa receita do Vale Transporte para a política de tarifa zero. Enfim, a gente discute formas de promover justiça tributária na cidade para o financiamento da tarifa zero e garantia dessa política. Porque na prática, a gente ouve muito, especialmente no debate público aqui em São Paulo, que não, tarifa zero não tem como, porque não tem dinheiro, não tem de onde tirar. Na prática, as cidades brasileiras não investem nada de recurso público no sistema de transporte público. São Paulo investe muito, não investe da forma adequada, mas investe, mas a maioria das cidades não investem dinheiro no sistema de transporte público. Então, a principal lição que a gente leva para as cidades é falar que o quê?
Transporte público não é uma política de mobilidade apenas. Transporte público é uma política de garantia de direitos para toda a cidade. Se eu não tenho transporte público, eu não tenho acesso à saúde adequado. Se eu não tenho transporte público, eu não tenho acesso à educação adequado. Se eu não tenho transporte público, eu não tenho acesso à assistência social adequado. Se eu não tenho transporte público, eu não tenho garantia do direito das pessoas com deficiência. O transporte público, ele é uma determinante para o acesso a todos os outros direitos. Então, ele não é só uma política de mobilidade, ele é uma política de acesso a direitos. Então, tendo em vista a relevância que o transporte público tem, ele tem que ser priorizado orçamentariamente. Ele tem que ser uma das prioridades no orçamento. Quase 90% das cidades que têm tarifa zero hoje no Brasil, elas gastam menos de 1% dos seus recursos fazendo tarifa zero. Como que a gente fala que é uma política cara? Então, a GVI, ela atua produzindo dados, incidência, conhecimento, diálogos com as cidades, ajudando a tirar esse estigma sobre a tarifa zero. E aí, aqui eu concluo, a tarifa zero, ela é uma política que o Brasil ainda não reconheceu os impactos sem precedentes que ela tem no Brasil inteiro. A GVI produziu num grupo de pesquisa agora que a gente organizou um estudo que eu falei na audiência, na conferência que a gente teve aqui na Câmara de São Paulo, um pouco sobre os resultados desse estudo, e vou falar aqui também alguns dados em primeira mão. O dado mais surpreendente pra gente é que quando a gente compara cidades que têm e não têm tarifa zero, as cidades que têm tarifa zero, elas arrecadam 89% a mais ISS. ISS é o imposto sobre serviço, é o principal imposto que o município arrecada. Então a gente está falando que a política de tarifa zero é uma política de desenvolvimento econômico, é uma política que gera receita para o município. As cidades com tarifa zero, quando a gente compara com as cidades que não têm tarifa zero, elas possuem 80% mais empregos formais do que as cidades que não têm transporte público. Então a gente está falando de uma política que gera emprego no município. A gente está falando de uma política que aumenta o número de empregos formais. A política de tarifa zero, quando a gente compara cidades que têm e não têm transporte, que têm e não têm tarifa zero, quando a gente compara cidades que têm e não têm tarifa zero, as cidades com tarifa zero, elas emitem 49% menos gases do efeito estufa. Então, a política de tarifa zero não é uma política de mobilidade, ela é uma política de desenvolvimento econômico local, ela é uma política de acesso a direitos, como eu falei. Esses são alguns dos resultados desse grupo de pesquisa que a gente organizou. A gente vai publicar no próximo mês os resultados gerais de tudo isso. Mas é uma política que ela tem um impacto sem precedentes para as economias locais e o Brasil ainda não reconheceu isso da forma que deveria. Bom, você como fundador da GVI, como surgiu a proposta de fazer esse modelo de negócio, de ampliar isso, e como a empresa vem atuando? A GVI, ela surgiu de uma dor particular minha, da minha sócia, da Carol. Um pouco dessa que eu trouxe já quando a gente discutiu mudanças climáticas. Eu fui vereador, né? Eu ocupei um mandato numa cidade de 50 mil habitantes. E eu percebi um distanciamento absurdo entre o que era debatido a nível federal e nível global e o que era debatido nos municípios. Então a gente tem um distanciamento gigantesco do que o Brasil precisa ser e o que o Brasil é na prática. E na minha visão, esse distanciamento, ele se dá muito porque a gente não consegue fazer com que as soluções que a gente discute nacionalmente cheguem nos municípios. Então a primeira dor da GVI, ela parte daí. De que forma que a gente consegue avançar nos problemas mais cruciais que a gente tem no Brasil hoje, nos municípios. E aí, quando a gente fala de problemas cruciais, desigualdade e mudanças climáticas são os mais urgentes, na minha visão. Então, o propósito da GVI, ele parte desse lugar. De que forma que a gente resolve esse distanciamento entre as soluções que a gente precisa e o que a gente tem nas cidades? Como que a gente leva para a cidade essa discussão? E aí, a gente tem 4 formas principais de atuação. A principal delas, e é a que eu estou dedicado mais diretamente, eu fiquei por um ano na direção executiva de toda a organização, que é uma ONG, mas hoje eu estou como pesquisador principal, então eu produzo dados. O carro-chefe de atuação da GVI é na produção de dados. A gente produz dados para políticas públicas. O que isso significa? Um prefeito procura a gente, fala assim, olha, eu quero implementar tal política. Como que você acha que a gente poderia implementar essa política? E aí a gente vai analisar o contexto da cidade, a gente produz evidências para guiar a implementação dessa política para o prefeito. A grande maioria delas tem sido com relação à tarifa zero. Esse é um caminho da área de pesquisa, mas também a gente produz dados macro, justamente para influenciar a decisão dos gestores locais.
Então, essa área de pesquisa é uma pesquisa, não é uma pesquisa acadêmica, é uma pesquisa fora do Brasil, é muito mais debatido, né? Pesquisa para política pública. A gente produz dados para influenciar a decisão e ajudar na implementação. Essa é uma área central da GV. Tem a incidência direta, em que a gente dialoga com os prefeitos, os vereadores, a gente participa de audiência pública, a gente participa de diálogos públicos, justamente também para influenciar a decisão com relação a essas políticas. A gente promove formações, então no começo do ano a GV formou mais de 70 vereadores e vereadoras do Brasil inteiro na pauta de justiça climática e tarifa zero. Então a gente deu uma formação bastante ampla para os mandatos, a equipe do vereador e para o vereador, sobre como implementar políticas de justiça climática e de tarifa zero nos seus municípios. Isso a gente entende que também influencia a decisão, né? A gente está formando e orientando os tomadores de decisão dos municípios. E a terceira e última forma é ativismo mais direto, né? Então a gente produz comunicações, ativismo pelas redes sociais. Muitas pessoas me conhecem porque alguns vídeos meus viralizaram na rede social falando de mobilidade, tarifa zero e tudo mais. Então a GV atua nessas 4 frentes. Mas aí, para concluir, eu queria falar de um ponto muito chave que eu ainda não falei, que ele molda. Eu falei de forma, meio geral, mas ele molda o propósito da GV, que é o quê? A mobilidade urbana hoje no Brasil, ela é moldada por um conceito chamado mobilidade racista. É um conceito cunhado por um pesquisador chamado Paik Santarém, que é da Universidade de Brasília, e ele fez a tese de doutorado dele demonstrando como que a mobilidade brasileira é uma mobilidade que reproduz dinâmicas do racismo. O que isso quer dizer? Ele demonstra, por meio de uma historiografia na tese dele, de que forma que houve uma transposição de tecnologia e de empresários para o sistema de transporte público que a gente tem hoje, do transporte de pessoas escravizadas. Então ele demonstra de que forma que o mercado brasileiro e a infraestrutura brasileira, desde a tecnologia, já vou falar mais de tecnologia, mas dos empresários do ônibus, eles foram desenvolvidos no período de transporte de pessoas escravizadas, que à época eram tratadas como cargas. Então o desenvolvimento da área de transporte de cargas de pessoas escravizadas foi o pontapé para o que a gente tem hoje como transporte público. E aí um exemplo claro que ele demonstra quanto a isso, não sei se vocês já perceberam, e esse é um dos vídeos que viralizaram na rede social falando sobre isso, em São Paulo é um pouco diferente, porque São Paulo tem ônibus um pouco melhores, né? São Paulo tem a melhor frota de transporte público do Brasil, não tenho dúvida. Mas na grande maioria das cidades brasileiras, não sei se você já reparou, quando você entra no ônibus e anda no ônibus, ele é um ônibus que ele balança muito. Isso porque o chassi, a estrutura, a tecnologia desse ônibus, ele é um chassi e uma estrutura que foi desenvolvida para o transporte de cargas e não de pessoas. Isso vem da herança do transporte de pessoas escravizadas, é isso que ele demonstra, a historiografia na tese dele. E aí, falando de tecnologia ainda, ele demonstra que essa métrica que eu falei para você, de que a forma com que as empresas de transporte público são financiadas hoje pelo Estado depende de quantas pessoas estão no sistema de transporte público. Esse financiamento, ele é medido pelo IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro. Isso é uma métrica que foi desenvolvida lá pelo GPOT, e que é implementada até hoje em a grande maioria das cidades brasileiras pelas empresas que implementam o sistema de transporte público no Brasil. E ela é uma métrica que ela foi literalmente desenvolvida no período do transporte de cargas, que foi desenvolvido literalmente no período do transporte de pessoas escravizadas. Então a gente está falando de um sistema de transporte público que a tecnologia e a infraestrutura foi moldado pelo transporte de pessoas escravizadas. Então essa é a primeira camada da mobilidade racista que o Paik salienta. Mas tem também uma outra camada, que é essa que eu já mencionei, que é a forma com que as cidades são organizadas, né? Então as cidades, elas foram organizadas de forma intencional para excluir as pessoas negras dos centros urbanos e viverem nas periferias e nas favelas. Esse, dentre outros fatores, foi um dos fatores centrais que gerou as favelas, que criou as periferias. Só que hoje, eu tenho um sistema que eu tenho que pagar para acessar, ele não chega nas periferias de forma adequada e ele exclui diversas pessoas, só que são essas pessoas justamente que são excluídas dos centros urbanos e do direito à cidade. Então, até hoje, o sistema de transporte público e a mobilidade no Brasil, ele é um sistema que ele continua de forma intencional a segregar as pessoas negras nas áreas periféricas. Porque se uma pessoa ela é pobre, ela não tem dinheiro para pagar passagem, ela não acessa cultura, ela não acessa lazer, ela não acessa saúde adequadamente, ela não acessa educação. Então a gente está falando de uma perpetuação dessa dinâmica de exclusão de pessoas negras. Por que eu dei esse disclaimer? A compreensão do conceito de mobilidade racista, ela é central para o trabalho da GV.
Porque não tem como a gente falar de mobilidade sem falar da segregação racial que aconteceu no Brasil e continua acontecendo. Não tem como a gente combater as desigualdades na cidade sem falar de quem está sendo excluído. Então a gente já falou aqui dos grupos minorizados, a gente já falou das pessoas com deficiência, das pessoas LGBTs, das mulheres, mas tudo isso é acentuado se essa pessoa for negra. As mulheres negras são muito mais impactadas, as pessoas com deficiência negra são muito mais impactadas, as pessoas negras LGBT são muito mais impactadas. Então é um grupo subvulnerabilizado, muito mais vulnerabilizado que os outros grupos. Então essa compreensão ela é fundamental para a gente entender como as cidades são organizadas, para a gente entender como as desigualdades no Brasil são organizadas e para o trabalho das GV Cidades. Perfeito. A gente já está quase encaminhando para o nosso final, mas antes a gente tem aqui, de costume no nosso programa, um jogo rápido, o ping-pong, né? Com o tema principal, cidade de São Paulo. Agora a gente vai fazer esse joguinho, que são perguntas e respostas sobre a cidade. Quero saber se você está preparado. Acho que tô, vamos lá. Vamos lá. Qual o seu lugar favorito da cidade de São Paulo? Eu gosto muito do campus da USP, eu sou muito apaixonado pelo campus da USP. Defina a política em uma palavra. Política é poder, mas política é mudança. Então eu diria que é mudança. E se São Paulo fosse uma palavra? Nossa, que difícil. Eu acho... Nossa, em uma palavra é muito difícil. Eu acho que eu diria que é disruptiva. Qual o seu maior sonho pro futuro do paulistano, pro futuro da cidade de São Paulo? Meu maior sonho, eu acho que é que a gente consiga entender que as desigualdades não são normais. A gente tá normalizando uma cidade que tem mais de 100 mil pessoas vivendo todos os dias nas ruas. A gente tá normalizando uma cidade com pessoas que passam fome, com pessoas que são excluídas. Então, que a gente pare de normalizar as desigualdades. E se você pudesse voltar no tempo, falar com a sua versão do passado, que conselho você daria? Continua confiando no seu coração. Tem momentos que não vai fazer sentido, mas confia, porque mesmo que não dê certo como você pensou que deveria dar, vai dar certo, de alguma forma. Qual o seu conselho pro jovem de hoje, embora você ainda seja, né? Acho que fica até mais fácil. Você ainda é um jovem, então qual o seu conselho pro jovem que vai nos assistir? É difícil, mas continua acreditando e entenda que só a luta social, só a mobilização pública muda a vida. Reconheça o seu poder. É isso. Perfeito. E no seu tempo livre, qual a sua principal diversão, distração? Eu amo praticar esportes, então jogo tênis, já joguei handball, pratiquei atletismo, eu amo. Amo ler e amo estar com a minha família, eu gosto muito deles, minha família e meus amigos. Você tem alguma dica cultural para quem nos assiste? Seja um passeio, uma leitura, série, música? Eu tenho uma dica de livro, talvez. É um livro que eu li recentemente, moldou muito minha visão, que é O Pacto da Branquitude, da autora Cida Bento. Ele é um livro que ele me ajudou a organizar a compreensão do que é o racismo no Brasil e principalmente do que é o privilégio das pessoas brancas no Brasil. Então recomendo essa leitura, acho que ela é bem... Ela muda a química do cérebro também. Saindo um pouquinho do nosso ping-pong, para quem te conhecerá agora a partir do nosso programa, qual mensagem você gostaria de deixar? Eu gostaria de deixar a mensagem, de novo, de que a coisa não está correta. Eu acho que a forma com que a gente se organiza enquanto país, enquanto cidade, faz a gente pensar, não só com relação às desigualdades, mas com relação a tudo que está acontecendo, faz a gente pensar que tá tudo bem. Não tá. E a gente precisa que você se indigne. A gente precisa que você se mobilize para que você sinta também que não tá certo. E se movimente, principalmente. Eu acho que para além de sentir, é se movimentar. Então acho que tudo que eu fiz na minha vida foi me movimentar. Tudo que eu fiz na minha vida foi dar voz pro que doía no meu peito, dar voz pro que me incomodava. Então que as pessoas que estejam me ouvindo, se puder ficar uma lição que procurem dar atenção para a voz do seu peito e procurem se movimentar para a voz que está no seu peito. Giancarlo, só me resta agora te agradecer por essa pulguinha atrás da orelha que você deixou em todo mundo, inclusive em mim, e pelo seu trabalho, pela sua presença, de forma geral, te agradecer bastante. Eu que agradeço, uma honra estar aqui, espero que tenha servido de alguma coisa, e é isso, muito obrigado. Obrigada.
a gente chegou ao fim do nosso programa. Agradeço a sua participação aí em casa no nosso episódio. Esse foi o SampaCast e semana que vem tem muito mais, então continuem acompanhando os conteúdos da Rede Câmara pela TV Câmara São Paulo, pelo portal da Câmara também na internet e pelas nossas redes sociais. Não esqueça também de se inscrever em nosso canal do YouTube. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade. Obrigada, tchau, tchau.